Bom dia a todos. Hoje nós daremos início à reunião científica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje nós temos o prazer de ouvir a professora Rosana Maria dos Reis. A professora Rosana, ela é professora associada do nosso departamento e ela compõe o grupo da reprodução humana. E é uma pessoa aí que trabalha já há muito tempo, tem projetos de pesquisa na área da síndrome dos ovários policísticos, tem projetos temáticos na FAPESP. Então, assim, é uma pessoa que tem uma expertise enorme para falar desse assunto e vai nos presentear com a sua apresentação. A aula é intitulada Síndrome dos Ovários Policísticos, uma doença metabólica. Algo muito interessante nos dias de hoje, né, onde a gente fala bastante aí de doenças com repercussões em curto, médio e longo prazo. Então, com certeza, teremos uma apresentação bem interessante. Rosana, muito obrigada por sua disposição de falar para a gente aí, e a palavra é sua. Obrigada, Alessandra. Bom dia a todos. Então, eu que agradeço ao departamento a oportunidade de falar um pouco desse assunto. O que a gente quer falar aqui hoje é de uma abordagem multidisciplinar da síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença metabólica que vocês vão observar no decorrer dessa apresentação, como a doença metabólica está relacionada de uma maneira muito intrínseca com a síndrome, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a síndrome de ovário policístico é uma anovulação crônica que tem relacionado sintomas de hiperandrogenismo. Então, todas as vezes que a gente estiver diante de uma paciente com uma anovulação crônica, geralmente desde a primeira menstruação, então acompanha essa mulher durante toda a sua vida reprodutiva, acompanhada de manifestação de hiperandrogenismo, nós vamos pensar na síndrome. Ela é muito prevalente, com os critérios mais recentes, né, denominados critérios de Rotterdam, porque foi um consenso feito nessa cidade, e que deixaram assim, o conceito um pouco mais amplo, reconhecendo a morfologia ovariana como uma ferramenta diagnóstico. Nós tivemos, inclusive, um aumento aí da prevalência dessa síndrome, chegando até cerca de 21% da população. Então, os critérios diagnósticos mais recentes que a gente tem para fazer esse diagnóstico é esse, né? De pelo menos 2 desses 3 critérios, que também é apresentado aqui nessa figura, né? Que são ciclos menstruais irregulares, na maioria das vezes desde a menarca, o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, sendo que o hiperandrogenismo clínico ele é bem definido como um índice de Ferriman maior ou igual a 6 para as mulheres de uma maneira geral, ou maior ou igual a 4 naquelas mulheres descendentes, né, dos povos asiáticos. O critério ultrassonográfico para síndrome é pelo menos um ovário com um aspecto de morfologia policística, com 20 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros de diâmetro médio, ou um volume de 10 centímetros cúbicos. É importante ressaltar que essa é uma doença que é quase que de exclusão, né? A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com outras alterações endócrinas que levam também à anovulação ou à manifestação de hiperandrogenismo, por exemplo, as síndromes hiperprolactinêmicas, as doenças, distúrbios da tireoide, a hiperplasia adrenal congênita de manifestação tardia, porque tem a sua manifestação clínica coincidente com o período pós-menarca, como a SOP, a síndrome de Cushing, e tumores produtores de androgênio. Essas duas últimas, né, com uma sintomatologia bem mais florida, então facilita o diagnóstico. Bom, o que nós temos também, é que desde o evento aí das sociedades internacionais que reconheceram o ultrassom como uma ferramenta diagnóstica, foi possível a gente ter diferentes apresentações da doença, diferentes fenótipos, como a gente denomina, né? Então, o Instituto de Saúde americano, lá no início, quando ele reconheceu também a morfologia ovariana como parte do diagnóstico e aceitou os critérios de Rotterdam para síndrome, que tornaram o diagnóstico mais abrangente, eles sugeriram que se utilizasse nessa classificação fenotípica. Então, vamos lá.
Quando nós temos as três manifestações clínicas, hiperandrogenismo, clínico laboratorial, disfunção ovulatória e morfologia ovariana policística, a gente chama de fenótipo A de all. Quando nós temos a ausência de morfologia ovariana, mas o hiperandrogenismo clínico laboratorial e a disfunção ovariana é o fenótipo B. Então, o fenótipo A e o B, eles são os fenótipos clássicos, né? Estão aí de acordo com a definição da doença. Mas isso permitiu também que mulheres sem disfunção ovulatória pudessem também ter o diagnóstico de SOP, desde que tivesse hiperandrogenismo e também morfologia ovariana. Então, é o fenótipo C de cicla. E o fenótipo D, que é aquele que não tem manifestação de hiperandrogenismo, é uma disfunção ovulatória associada à morfologia policística, o fenótipo D. A gente brinca que é o de depilada, né, para facilitar o diagnóstico. E por que que eles pediram para se utilizar essa classificação? Porque isso vai permitir que a gente realmente observe se quando você não tem disfunção ovulatória ou quando você não tem manifestação de hiperandrogenismo, que a gente acabou de dizer que está muito relacionado, né, à ovulação crônica, se realmente todas as repercussões que essas mulheres apresentam são iguais àquelas com o fenótipo clássico. E é isso que a gente vai observar no decorrer dessa aula, tá? Então, é uma doença que tem alguns fatores de risco que chama atenção para eles, por exemplo, no período perinatal, vejam, B, da vida intrauterina, restrição de crescimento, de suptores endógenos, excesso de androgênio, mesmo excesso do hormônio antimileriano, porque esses ovários têm uma quantidade de folículos muito grandes, e na vida, no período pós-natal também, a resistência à insulina ou obesidade, todos esses fatores de risco estão associados com o desenvolvimento da síndrome na vida adulta. Sem falar de fatores genéticos, né? A gente não tem um gene definido, mas a gente tem vários assim, genes candidatos que estão relacionados à resistência à insulina, hiperandrogenismo, que podem estar relacionados à síndrome, e os fatores epigenéticos, que têm ganho muito papel, né, nas últimas décadas, por exemplo, a ação da obesidade é um fator epigenético, né? O próprio hiperandrogenismo. Então, é uma doença que, assim, muito, assim, multifatorial. Mas o que é mais importante, assim, que está mais ligado à fisiopatologia da doença, que vai justificar todas as complicações, a maioria das complicações metabólicas que a gente vai discorrer aqui nessa aula, é a resistência insulínica. Então, elas têm uma resistência à insulina, uma alteração de receptor, que é o responsável por aumentar a produção de androgênio nos ovários. Consequentemente, devido a essa produção de androgênio, essas pacientes apresentam manifestação de hiperandrogenismo clínico. Essa alteração na produção de esteroides no ovário altera a pulsatilidade no sistema nervoso central. Então, com isso, essas mulheres, além de ter mais liberação de LH que intensifica o hiperandrogenismo, elas apresentam uma diminuição da pulsatilidade do hormônio folículo estimulante responsável por essa anovulação, por isso, então, que elas é uma anovulação acompanhada de manifestação de hiperandrogenismo. Resistência insulínica facilita a obesidade, tem vários outros fatores que fazem isso também. E a resistência insulínica também tem um fator sistêmico, né? Ele altera e leva à disfunção endotelial, diminui o óxido nítrico, favorece a hipertensão arterial. Fato é que a SOP, mais recentemente, ela tem sido visto como um fator de risco para doença cardiovascular. Então, por quê? O hiperandrogenismo, né, ele facilita o desenvolvimento da aterosclerose, a depósito de cálcio nas artérias coronárias, a placas nas artérias carótidas. A resistência insulínica presente na doença facilita o diabetes e o pré-diabetes, antecipa aí 2 a 3 décadas o aparecimento desse distúrbio, favorece a hipertensão arterial, a dislipidemia, a obesidade. Então, tudo isso faz com que essas mulheres tenham mais fator de risco para doença cardiovascular. Então, quais as repercussões clínicas da SOP? Além dessas que a gente já conhece, distúrbio menstrual, hiperandrogenismo, infertilidade, no último consenso foi chamado a atenção para as repercussões obstétricas, né? Então, você tem aumento de aborto, de diabetes gestacional, síndromes hipertensivas, tudo que tem de ruim que pode acontecer numa gestação, né?
parece que está associado também à SOP. Então, ela é uma gestante de alto risco. E a gestação é de maior risco, independente do índice de massa corporal. Também temos as alterações metabólicas, como a gente já comentou, resistência insulínica, obesidade, distúrbios glicêmicos, né? Dislipidemia e a doença cardiovascular, que chegou aí, né, bem marcada, com uma complicação no último atualização do consenso. E a longo prazo, essas pacientes têm mais hiperplasia e câncer de endométrio, porque elas quase não têm progesterona, elas quase não ovulam, muita ação do estrogênio. Elas podem ter mais apneia obstrutiva do sono, que também está muito relacionado a distúrbios metabólicos, assim, severos, e distúrbios psicológicos, né? Então, elas têm autoestima diminuída, impacto na qualidade de vida. Então, a gente precisa utilizar alguns questionários para fazer esse rastreio. Isso também é uma recomendação dos consensos internacionais. Então, a pergunta fundamental é: a SOP é um distúrbio metabólico com consequências reprodutivas, ou é um distúrbio ovariano com efeitos colaterais metabólicos? Ou mesmo um distúrbio endócrino primário com consequências metabólicas e reprodutivas? Ou é uma combinação de todas essas alternativas, né? Então, é um pouco disso que a gente vai discorrer para vocês e mostrar assim por que está tendo um movimento, inclusive, né, internacional, para que se mude o nome dessa síndrome para ser mais taxado como uma doença metabólica, para que a gente não veja só a síndrome de ovário policístico como uma paciente com dificuldade para engravidar, distúrbio menstrual, hiperandrogenismo clínico, que isso impacta na qualidade de vida delas, mas que a gente veja essas mulheres sempre com aquele olhar de paciente de risco para distúrbios metabólicos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Na síndrome de ovário policístico, vejam vocês que complexidade. Então, a gente tem um excesso de produção de androgênio. Essas pacientes acabam tendo mais risco de síndrome metabólica, né, por causa da dislipidemia, da obesidade, do distúrbio do metabolismo da glicose. Elas acabam tendo também uma associação com doenças hepáticas, né? Elas têm mais esteatose hepática, vão fazer mais frequentemente diabetes tipo 2. Então, se a gente for ampliando, né, a gente vai observando que a resistência insulínica também está muito relacionada à obesidade, à disfunção dos adipócitos. A gente tem uma hipertrofia do tecido adiposo, a gente tem uma alteração, uma disfunção daquele tecido adiposo marrom, né, que facilita essas mulheres a terem mais ganho de peso, porque tem um déficit energético. Elas têm mais tendência a ter inflamação crônica, né, um desbalanço das adiponectinas. A dislipidemia, então, vai se retratar aí com um aumento de triglicéridos do LDL, uma queda do HDL. No pâncreas, então, a gente vai ter esse excesso de produção de insulina com essa resistência tecidual. Então, vejam a complexidade, né, de inter-relações metabólicas que a doença tem. Então, é uma desordem metabólica com oportunidades terapêuticas inúmeras, né? Conforme a gente pode ver aqui nessa figura, nessa extensão das comorbidades da doença, né? E chamar atenção também para o papel dos androgênios, né? Porque os androgênios produzidos por esses ovários, né, devido à resistência insulínica e pela ação do LH aí, quase que em pulsos mais elevados e constantes, faz com que a gente tenha efeitos, né, sistêmicos, desde a ação no cérebro, no tecido gorduroso, no fígado, no pâncreas, no tecido muscular, uma ação ainda indireta, né, por via do cérebro, né, alterando aí o tecido adiposo, a resistência insulínica. Então, nós temos também a testosterona, os androgênios intensificando esse comprometimento sistêmico e levando aí a inúmeras complicações. Então, mais recentemente, né, esse estudo super interessante é uma coorte finlandesa
que os autores observaram que, fazendo o diagnóstico segundo os critérios de Rotterdam, né, que é um critério mais amplo, que dá até uma prevalência maior da doença na população, ou mesmo utilizando um critério assim mais antigo do Instituto de Saúde americano, que tinha critérios mais rígidos, nem levava em consideração o ovário policístico, né, a morfologia policística, e sim aqueles dois fenótipos A e B apenas, né, para o diagnóstico, então o diagnóstico era um pouco mais restrito. Vejam vocês que após os 35 anos de idade, mulheres com SOP aqui em cor de rosa já apresentam um aumento de risco de doença cardiovascular. Então, isso foi bem nítido, né, com esse marco aos 35 anos, né, um aumento de complicações cardiovascular para essas mulheres. Então, as recomendações internacionais, elas vão nesse sentido, de que o diagnóstico dessa doença e das suas comorbidades, não só da doença, mas das suas comorbidades, ele precisa ser precoce, né? E o atendimento a essas mulheres precisa ser multidisciplinar. Nós precisamos ter uma integração com outras especialidades médicas para fazer um atendimento de qualidade. E a primeira linha de tratamento, independente da causa que elas nos procurem, seja porque elas querem uma contracepção segura, porque apresentam ciclos irregulares, ou porque elas estão inférteis, porque elas não conseguem engravidar por causa da anovulação crônica, ou pela manifestação de acne, hirsutismo, a primeira alteração, o primeiro tratamento tem que vir na linha de modificação nos hábitos de vida, porque nós temos uma inter-relação muito grande com vários sistemas, né, com complicações seríssimas, aumentando aí o risco de vida, de doença cardiovascular para essas mulheres, né? Então, o que o consenso fala? Olha, a gente precisa sempre rastrear a síndrome metabólica, né? Aquela clássica medida de cintura, níveis pressóricos, avaliar os triglicerídeos, o HDL e a glicemia de jejum. Não precisa rastrear a insulina, mesmo a gente sabendo que essas pacientes têm resistência à insulina no cerne ainda da sua fisiopatologia, né? Porque a insulina ainda não tem um corte, né? Não é tão fácil você fazer um diagnóstico de distúrbio da insulina como é da glicemia, né? Então, glicemia é muito melhor vocês fazerem um diagnóstico bem precoce e preciso, né, de um distúrbio da glicose do que tentar rastrear a insulina, porque a gente não tem ainda nem kits assim tão de qualidade, né, com cortes bem definidos. Mas a gente não pode esquecer de pesquisar cantose nigricans, que é um marcador biológico de resistência insulínica, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O consenso também fala que a gente, então, como precisamos detectar distúrbio da glicose precocemente, que a gente deveria fazer sempre um GTT no diagnóstico, independente do índice de massa corporal. E, de preferência, repetir esse GTT a cada 1 a 3 anos, conforme a necessidade. Ganhou muito peso, apareceu uma cantose nígricas que não existia, então nós vamos repetir esse GTT com intervalo menor. Se ele for indisponível, que a gente sabe, por exemplo, no Brasil, esse país continental, então solicitar uma hemoglobina glicada ou uma glicemia de jejum na impossibilidade de fazer o GTT. Mas, sem sombra de dúvida, o GTT ele é melhor, né? Então, o GTT ele pode ser o de 1 hora ou de 2 horas, o de 1 hora que tem ainda essa discussão na literatura, né? Lembrar que quando você avalia o teste de tolerância à glicose basal e com 1 hora, os valores diferem do de 2 horas. Então, o corte para diabetes é 209, não 200, como no GTT clássico de 2 horas. E pré-diabetes é de 155 a 208, não 140 e 199, como é no GTT clássico de 2 horas. A desvantagem do GTT, claro, é o custo e maior dificuldade para a realização. E não esquecer do lipidograma anual também para a gente rastrear distúrbios metabólicos. Síndrome metabólica na SOP. No Brasil, né, um estudo conduzido pela professora Polimar, lá do Rio Grande do Sul, foi uma revisão sistemática e meta-análise, encontrou uma prevalência de 25% a 43% das mulheres com SOP
com síndrome metabólica. Esse estudo, né, da professora Polimária, 3 dos artigos analisados eram aqui do nosso serviço. E ainda nessa linha, né, no INCT, conduzido por ela, onde aqui no Ribeirão Preto a gente também teve uma participação ativa, o professor Rui foi o vice-coordenador também desse INCT, nós observamos que mulheres brasileiras com SOP têm hábitos de vida pouco saudáveis e que precisa se realizar políticas públicas específicas para prevenir essas comorbidades metabólicas e reprodutivas, além de avaliar fatores genéticos e epigenéticos que a gente possa atuar e melhorar essas pacientes. Então, com isso, nós montamos um centro integrado de SOP lá no Centro de Saúde Escola, onde nossos alunos, nossos residentes, né, fazem uma formação importante. Nós começamos esse centro em 2022, então está fazendo de quase 4 anos, o próximo ano fez 3 anos esse ano. E eu queria chamar a atenção de vocês que o nosso centro, ele antecedeu a recomendação internacional, que em 2023 a recomendação falava, olha, precisa trabalhar em centro integrado. E a gente já tinha aí, quando saiu o consenso, há mais de um ano, trabalhando nesse centro. Então, lá nós temos ginecologistas, vocês conhecem todos eles aqui. No início, nós não tínhamos nutricionista, nós tínhamos 3 pós-graduandas que faziam esse atendimento. A psicólogo, até hoje, nós temos psicólogo, assim, para encaminhamento, nós não temos serviço de atendimento de grupos, mas só casos pontuais. Ultrassonografistas que a gente levou para lá. Educador físico, no início, a gente não tinha, a gente tentou otimizar o serviço de educador físico da rede, mas é um serviço mais voltado para o climatério, então a gente não teve muito engajamento e a gente bolou uma estratégia que eu vou mostrar a seguir. E os nossos alunos, residentes, pós-graduandos, né, que trabalham, alunos de iniciação científica, que trabalham ajudando a gente a compilar dados, estimula muito o atendimento no centro. Na época, a gente começou a escrever um projeto de pesquisa para conseguir, né, junto a órgãos de fomento, com temático, e na linha de ensino de avaliação, né? Ele é para questão metabólica, variantes gênicas e alterações epigenéticas da SOP. A gente atende todo tipo de paciente, faz todo tipo de tratamento, inclusive indução da ovulação. E quando essas pacientes não conseguem engravidar com um tratamento, né, de baixa complexidade, aí elas são encaminhadas via rede para o Centro de Reprodução Humana aqui do Hospital das Clínicas, onde acontece o segundo projeto, que é avaliar as células reprodutivas dessas mulheres. Então, esse projeto ajudou bastante a impulsionar nosso centro. Então, nós tivemos aí alguns incrementos nos últimos, essa é a nossa festa de 3 anos de centro, agora em março desse ano. Hoje, o Hospital das Clínicas já fornece um nutricionista para atendimento assistencial para as nossas pacientes. Então, elas todas passam para consulta ginecológica com nutricionista. O projeto temático permitiu que a gente contratasse educadora física, nós temos apoio de tecnologia de informação para compilar todos os dados, então, além de ajudar a gente a desenvolver algumas pesquisas. Então, um dos estudos que a gente fez da parte genética lá do nosso centro foi tentar identificar algum marcador para a obesidade, essa era a nossa ideia inicial. Então, nós fomos lá numa rede, né, de microRNAs, sabendo que temos aqui 3 genes candidatos a SOP, que é o receptor de AR, adipo-Q e o FTO, e nós encontramos 2 microRNAs que estão relacionados a esses genes. Então, nós fomos buscar nas nossas mulheres lá do centro, obesas e de peso normal, se esse microRNA podia estar associado ao desenvolvimento de obesidade, e nós não encontramos isso em relação, né, a gente foi dosar o microRNA circulante no plasma, não encontramos relação nenhuma com a obesidade, mas nós encontramos que esses 2 microRNAs podem ser um marcador de síndrome metabólica. Vejam vocês que eles tiveram elevados, tanto o micro 30C
nessas duas versões, né, eles estiveram relacionados à síndrome metabólica. Então, esse estudo está submetido à publicação e pode ser uma ferramenta para ajudar esse diagnóstico mais precoce de síndrome metabólica. Nós também fomos avaliar lá no centro o papel assim da idade, né? Conforme o tempo passa de comprometimento da doença, porque é uma doença que acomete a mulher em toda a sua vida reprodutiva, se isso pode impactar, piorar com o passar dos anos, né? Então, esse levantamento a gente fez com as alunas da Liga de GO e ele foi aprovado aí para ser apresentado no próximo Congresso Americano, né, de Pediatria e Ginecologia da Adolescente. Então, a nossa população foi 40 adolescentes com 56 adultas, com uma idade média de 15,5 anos as adolescentes e 27,4 as adultas, são adultas jovens. Então, nós não encontramos diferença em relação à cor, felizmente 95% das adolescentes eram noligestas, 78% das adultas também. A classe social predominante do nosso centro é essa, B2 e C1. E para o diagnóstico de SOP na adolescência, a gente precisa usar critérios diferentes, né? Então, desde 2018, o consenso comenta que, para fazer o diagnóstico de SOP na adolescência, a irregularidade menstrual só pode ser considerada após 2 anos da menarca. O hiperandrogenismo tem os mesmos critérios em relação a hirsutismo, no entanto, acne tem que ser acne grave, a acne leve não vale na adolescência. E critério ultrassonográfico não é válido, o critério de ultrassom só é válido 8 anos após a menarca. Então, adolescente tem que ter 2 de 2 critérios e temos que excluir outras causas. E o que a gente observou, a gente tentou avaliar se a manifestação de irregularidade menstrual na adolescência era diferente da adulta. E nós não encontramos. Ciclos menstruais infrequentes ou amenorreia secundária foi o dominante e não diferiu nessas duas populações. Sangramento uterino anormal é muito pouco prevalente nas mulheres com SOP, como vocês podem ver aqui. E a gente teve uma prevalência maior de amenorreia primária nas adolescentes, né? Inclusive nessa população de 15%. A gente até acabou de publicar um artigo, uma série de casos, né, de amenorreia primária na SOP, que não é tão frequente, é de 4% a 15%, e a gente viu, assim, na revisão da literatura, que a amenorreia primária, como manifestação da SOP, está muito relacionada a complicações metabólicas mais importantes. Foi o que a gente viu no nossa série de casos também. Não teve diferença no hiperandrogenismo nas duas populações. O índice de massa corporal foi maior nas adultas. Vai passando o tempo, vai ficando mais obesa. Medida da cintura foi maior nas adultas. Ela, embora não apresentasse diferença na pressão sistólica e diastólica, de uma maneira geral, pré-hipertensão e hipertensão arterial foi significativamente maior nas mulheres adultas. Observamos também que os níveis de sulfato de deidoepiandrosterona foi maior nas adolescentes, mas no restante as adultas ganharam. Elas ganharam com triglicéridos mais elevados, colesterol mais elevado, LDL mais elevado e síndrome metabólica, assim, 46,4% nessa população de mulheres adultas com faixa etária média de 27 anos, em comparação com as adolescentes que já apresentavam 13% de síndrome metabólica, né? Outra coisa que a gente foi observar nessas meninas foi, assim, uma classificação de figuras, essas figuras que vocês estão vendo aqui, a gente pede para a paciente, apresenta essas figuras todas e pergunta, qual você se identifica? Ah, eu sou essa, ou eu sou essa. E assim a gente vê qual é o índice de massa corporal percebido. Depois a gente pergunta, qual que você gostaria de ser? Que é o índice de massa corporal desejado. E, por fim, qual que você acha que é o ideal para você? Aí elas escolhem outro. Então, o que a gente observou? Que as adolescentes e as adultas, em relação às adultas, elas apresentaram assim, um índice de massa corporal percebido maior em relação às adolescentes, foi significativo. E quando a gente foi comparar lá o IMC real, que está destacado aqui em vermelhinho, né? Em relação ao percebido, então a gente viu que elas se enxergam até um pouco mais obesas do que são, né?
mas essa diferença foi significativa apenas nas mulheres adultas, ou seja, as mulheres adultas têm significativamente uma alteração da sua percepção corporal. Ela tem uma distorção da sua autoimagem. Ela se enxerga ainda mais obesa do que realmente ela é. Então, o que a gente pôde perceber é que, também em relação à qualidade de vida, que comparando as adolescentes com as adultas, que as mulheres adultas tiveram uma diminuição aí nesse quesito capacidade funcional em relação às adolescentes, mas observem vocês que, assim, esses diferentes quesitos aqui, né, que a gente avalia no questionário de qualidade de vida, o ideal é que a pontuação seja acima de 70. E observe quantos desses quesitos apresentam pontuação abaixo de 70, né? Então, tanto adolescente quanto adulta tem aí uma avaliação de qualidade de vida ruim. Isso foi um pouco pior, né? Vamos chamar assim, foi pior nas adultas em relação à capacidade funcional. Embora tenha sido as melhores pontuações, né, que apresentou nos 2 questionários. Fomos avaliar também se elas tinham risco de apneia do sono e não teve diferença entre os grupos, embora as cifras fossem altas, né? Então, finalmente, o que a gente encontrou foi que a influência da idade, né, ela é marcante nas mulheres. Então, nós encontramos nas mulheres adultas 3,5 vezes mais síndrome metabólica, menos capacidade funcional, uma pobreza da saúde mental, né, e uma distorção da autoimagem. Então, isso mostra que a gente tem que atuar nessas mulheres precocemente, né, para evitar que ela tenha agravamento de todas essas alterações, principalmente não só metabólicas, mas também psicossociais, né? Outro dado, eu não sei porque não está querendo passar. Perdão, gente. Em relação aos fenótipos. Em relação aos fenótipos, também esse estudo multicêntrico brasileiro mostrou que na população do Brasil, predominantemente a gente tem o fenótipo clássico, A e B, cerca de 65%. Isso está coincidente com a população de uma maneira geral. E o que a gente viu, tem visto na literatura mais recentemente, é uma relação do fenótipo da SOP com alterações metabólicas. Então, o fenótipo A, que é aquele que engloba hiperandrogenismo, morfologia ovariana e disfunção ovulatória, está mais relacionado com risco cardiovascular. Não só o A, né, mas o B também. Então, ter hiperandrogenismo e disfunção ovulatória está sendo mostrado, está mais relacionado a distúrbios desfavoráveis cardiometabólicos, né? O fenótipo D, que é aquele que não tem hiperandrogenismo, né, só tem irregularidade menstrual e ovário policístico, a ultrassom, parece que tem menor risco comparado com os demais. E isso mostra essa correlação do hiperandrogenismo e o risco de doença cardiovascular, como a gente pode observar naquela figura, né? Que além das alterações metabólicas, o hiperandrogenismo intensifica, né, e estimula muitos distúrbios em vários tecidos, né? Esse é um levantamento, eu queria chamar a atenção de vocês da importância do N amostral, né? Então, esse foi um levantamento que a gente fez no ano passado, para apresentar no Congresso americano, e quando a gente tinha 106 mulheres divididas aqui nos seus fenótipos, e predominantemente tínhamos fenótipos A e B também no nosso centro, e a gente não encontrou nenhuma alteração metabólica quando a gente foi avaliar os fenótipos com esse N amostral. E o que a gente encontrou que chamou a atenção, que a gente apresentou no Congresso, foi a qualidade, o impacto na qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, de novo, abaixo de 70, tudo é ruim, como vocês podem ver aqui em negrito. Vejam que o fenótipo clássico, assim, a maioria absoluta dos quesitos estavam abaixo da pontuação 70, só escapou a capacidade funcional, diferentemente do fenótipo B, C e D. E a vitalidade estava extremamente comprometida no A em relação aos demais fenótipos. A gente não tinha encontramos também uma incidência alta de apneia do sono, embora pareça diferente, não tinha dado significativo, né?
ansiedade também parecido, e questão de função sexual também não modificou. Aí a gente fez esse levantamento agora para essa aula, né, de 236 pacientes, onde vejam que 48 é branca, 50,4 é preta ou parda, a idade média a mediana das nossas pacientes é 26 anos, elas são maioria obesas, olha, 33,3 o IMC médio, a classe social predominante continua sendo a B2 e a C1, né? Os fenótipos A e B ainda lideram. Vejam que quase 50% tem acantose nigricans, por isso olhem para a acantose nigricans, procurem por ela. Síndrome metabólica teve presente aí em 37,5% da população. Mas quando nós fomos avaliar por fenótipo, aí a gente já começou a encontrar dados significativos com esse aumento do nosso N amostral. Vejam que o colesterol ele se apresentou até mais elevado no fenótipo D em relação ao fenótipo B, ele não diferiu do A e do C. E a gente encontrou, assim, comprometimento do metabolismo da insulina, né, significativo nas pacientes com fenótipo clássico. Então, fenótipo A em relação ao fenótipo C, então teve níveis de insulina maior, e o índice de sensibilidade, né, basal à insulina, calculado pelo Roma, também mostrou que o fenótipo A tem mais resistência insulínica que o B, e o fenótipo A tem significativamente mais resistência insulínica que o fenótipo D, né? Estão mostrando aí que o fenótipo D, por não ter um hiperandrogenismo, né, ele pode ter um comprometimento diferente. Então, por enquanto, em relação a parâmetros metabólicos, esses achados que a gente está conseguindo evidenciar. Em relação à qualidade de vida, vejam que continua igual, maioria dos quesitos, né, absoluta dos quesitos no fenótipo clássico estão comprometidos. O fenótipo C e D também tem comprometimento, embora pareça até assim, individualmente menos quesitos, mas isso não foi significativo estatisticamente, mas quero chamar a atenção de vocês que isso está baixo, né? A gente também está validando agora o questionário de SOP para qualidade de vida, que além desses quesitos, eles avaliam presença de acne, de hirsutismo e de infertilidade. Então, parece ser um questionário mais apropriado para essa população. E a gente encontrou que, em relação a esses quesitos, os dois questionários não diferem, só que eles chamam atenção para esses outros itens, né, que mais afetam essas mulheres. Então, por isso, o de SOP parece ser mais apropriado, esse que a gente está validando. Em relação ao questionário de Berlim, que é para a apneia do sono, vejam, assim, não foi diferente também entre os fenótipos, mas cifras altas, que de 42% a 60%. Ansiedade e função sexual não diferiu também em relação aos fenótipos. Pensando, então, na apneia obstrutiva do sono, que é uma doença com comprometimento metabólico intenso, nós fizemos uma avaliação, né, a parte desse item, porque a apneia obstrutiva do sono, segundo essa meta-análise, ela é prevalente em cerca de 32% das mulheres com SOP. E há um aumento de risco cardiovascular associado não só à SOP, mas também à síndrome da apneia do sono. Então, identificar sintomas relacionados a essa doença pode melhorar a qualidade de vida de mulheres com SOP. Então, essa foi a recomendação dessa meta-análise. Então, para isso, né, o professor Silvio, lá do Centro de Saúde Escola, ele apresentou no Congresso Internacional da FIGO do mês passado, uma avaliação da influência de parâmetros clínicos e metabólicos no risco de desenvolver a apneia obstrutiva do sono nas mulheres com SOP lá do nosso centro. Então, a gente fez um estudo transversal, na época a gente selecionou de 18 a 40 anos 161 mulheres, então a gente selecionou isso até março desse ano. Realizamos o questionário de Berlim, que tem essa função de identificar síndrome de apneia do sono e classificar em baixo ou alto risco. Então, o que a gente avaliou aí as medidas, os fenótipos, parâmetros metabólicos, hormonais, síndrome metabólica e resistência insulínica. O que a gente encontrou? Olha, a idade média das nossas pacientes, elas são jovens, né? 25, mais ou menos 6 anos.
peso, né, elevado, IMC de 33, fenótipo predominante foi, de novo, o clássico, e a síndrome de apneia do sono foi encontrado nessa população em 61%. Então, o risco de síndrome de apneia do sono em 61% dessa amostra, tá? E aí a gente foi avaliar em relação a quem tinha alto risco e baixo risco. Vejam, a idade não interferiu, mas o índice de massa corporal interferiu. Então, quem tem alto risco para síndrome apneia do sono, tem mais obesidade, tem mais resistência insulínica, né? E os outros parâmetros a gente não encontrou diferença. Em relação aos metabólicos ainda, elas têm mais, quem tem alto risco, tem mais triglicéridos elevados, tem níveis de HDL mais baixos, tem níveis de insulina mais elevados. Ou seja, dislipidemia, resistência insulínica, obesidade, né, relacionados à síndrome da apneia do sono. Então, nessa amostra, né, que o professor Silvio apresentou lá na Cidade do Cabo, a apneia obstrutiva do sono não esteve relacionada a nenhum fenótipo, mas a população de SOP tem uma alta prevalência dessa síndrome e ela parece estar associada à obesidade, resistência insulínica, síndrome metabólica. Então, nossos dados destacam a importância de avaliar a síndrome da apneia, o risco da síndrome de apneia do sono nessa população. E vejam que tem mais recente na literatura ainda em relação a esse tema. Então, uma outra meta-análise observou que as pacientes com síndrome de apneia do sono, elas têm realmente índice de massa corporal elevado, medida da cintura maior, elas apresentam níveis de pressão sistólica mais elevado e têm mais síndrome metabólica. Então, a conclusão dessa meta-análise é que a síndrome da apneia do sono está associada a piores perfis clínicos e metabólicos nas mulheres com SOP, mas ainda não está claro se isso acontece independente da obesidade. Foi o que nossos achados também, vocês viram, foi predominantemente mais encontrado esse risco nas mulheres obesas, mas a gente ainda não consegue filtrar o papel da obesidade na fisiopatologia da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Rapidamente, sobre tratamento da SOP, todo mundo sabe, né, que temos dois pilares, a gente tem que atuar nos sensibilizadores da insulina, porque a fisiopatologia da doença começa por aí, e para isso a gente precisa modificar o estilo de vida, exercício físico, perda de peso, utilizar drogas que melhoram a sensibilidade à insulina, como metformina. O consenso, né, última atualização, colocou o milnuzitol como uma segunda opção, a metformina, quando os efeitos colaterais foram muito agravantes, e tomar todas as medidas que a gente tiver à mão, né, para ajudá-las a perder peso. Então, obesidade mórbida, pensar na cirurgia bariátrica, utilizar, né, os agonistas do GLP-1, e bloquear os androgênios, né? Então, a gente faz isso com contraceptivo combinado, primeira linha de tratamento, vai melhorar, bloquear LH, aumentar o SHBG, vai diminuir o androgênio livre, mas quando elas têm comorbidades que impedem utilizar o estrógeno, né? A gente usa contraceptivo de progesterona para bloquear o LH, e podemos associar o bloqueador de receptor de andrógeno, onde a espironolactona, que temos aí na rede, é a campeã, né? Podemos associar quando o contraceptivo combinado não está resolvendo, após uns 6 meses de avaliação, ou de cara associado com o contraceptivo de progesterona para melhorar o hiperandrogenismo de uma maneira mais contundente. Outras opções a gente utiliza muito raramente, né? Então, na primeira linha, eu queria focar nela, né? Modificação dos hábitos de vida com dieta saudável, que é o papel que a nossa nutricionista faz lá no centro, e é impressionante como a gente tem tido um resultado bacana, né? As pacientes, quando vão na consulta conjunto, elas acabam tendo mais adesão, assim como o estímulo à atividade física, qualquer modalidade de atividade física é boa, precisa fazer, né? Então, a gente trabalha, assim, com esses dois braços, nutricionista e educador físico, junto com a consulta ginecológica, para obter resultados, né? O exercício físico, gente, ele não só melhora a entrada de glicose independente de insulina, porque quando você gasta ATP, né, você acaba estimulando
a MP quinase, que vai colocar, estimular o GLUT4, botar a glicose para dentro da célula, mas também melhora a sensibilidade à insulina por bloquear fatores pró-inflamatórios, então o receptor fica mais ávido, né, à insulina. Então, assim, precisa fazer exercício físico, isso a gente já sabe. A gente já fez estudos aqui que mostrou, 2 trials que mostrou tanto com treinamento resistido quanto aeróbico, que além de melhorar parâmetros metabólicos, né, e antropométricos, melhora a ansiedade, depressão, função sexual, qualidade de vida. A qualidade de vida teve mais relacionado com treinamento físico aeróbico. Então, a gente precisa fazer isso. E nós vimos também com esses 2 trials que o exercício físico, ele aumenta a metilação do DNA. Então, com isso, a gente observou que as 2 modalidades de atividade física, olha, depois de 6 meses, de 3 meses, perdão, modulou o metiloma dessas mulheres. Modular o metiloma, aumentar a metilação do DNA, é estabilizar, né, o genoma dessa paciente. Então, tem uma ação epigenética, o exercício físico, a gente precisa fazer isso. Então, sabendo disso, um estudo que a gente está desenvolvendo lá no centro é avaliar a influência de ferramentas tecnológicas para a prática de atividade física em mulheres com SOP. A gente quer que elas tenham maior adesão, porque é desesperador você orientar e ela volta sem fazer nada, né? Então, a gente resolveu sair, assim, do conforto, falou, vamos fazer alguma coisa nesse sentido para ser mais ativo. Então, junto com a educadora física, agora no nosso grupo, a gente recrutou mulheres, assim, quando elas chegam no serviço, faz uma orientação para a prática de atividade física bem assim, com uma metodologia bem igual, né? E assim, a gente entrega esse panfleto para elas, explica para elas o que é atividade física, o que é exercício físico, o que é o esporte, as recomendações para perda de peso modesta ou para manutenção de saúde, explica para elas como assim, avaliar se a atividade física é moderada ou vigorosa em função do que ela pode sentir em relação às modificações que causa no seu corpo, como aceleração de frequência cardíaca, cansaço, né? E depois que a gente faz toda essa avaliação, avalia assim, as medidas corporais, faz uma bioimpedância, aí a gente randomiza essas mulheres. Um grupo vai receber toda semana uma mensagem pelo WhatsApp, que é um form, que ela coloca o que ela desenvolveu de atividade física na semana, bem simples. E o outro grupo só volta dali 3 meses. Esse grupo de cá, todo por 12 semanas, vai receber uma mensaginha da Carolina, né, que é a nossa aluna de C. E o que nós observamos até o momento? Então, assim, todas as pacientes já entraram na pesquisa, o N amostral é de 102, 51 para cada grupo, mas eu vou mostrar para vocês as que já finalizaram, que foram cerca de 73 mulheres. Nós temos aí em andamento um pouquinho mais do que é necessário, porque algumas desistem, né? Então, as que finalizaram, o que a gente observou? A idade foi parecida, como falo, o comprometimento metabólico foi muito semelhante, foi muito homogêneo esse grupo até o momento. E a gente aplica um questionário, né, que é o para avaliar a intensidade de exercício físico. Então, vejam, no grupo com questionário, quando comparado com aquela sem questionário, no tempo 1, né, no basal, a gente observou que, olha, muitas delas eram sedentárias, como vocês podem ver aqui, olha, 33% das mulheres com questionário eram sedentárias e 22% naquelas que não foram randomizada para o grupo com questionário. Pouco ativa, 40%, 54%, e muito ativa, muito pouco, uma em cada grupo. Depois de 3 meses da orientação, aquela que recebeu o questionário em relação àquela que não recebeu o questionário, vejam que melhora que a gente teve, né? Como vocês podem ver aqui, olha, de 33% de sedentários, isso foi para 8,3%. Ativas de 25 foi para 41 e 2,7 de muito ativas, né, foi para 8,3. Então, a gente observou uma melhora nessa intensidade da atividade física naquelas que receberam o questionário pelo WhatsApp toda semana, em relação àquelas que não receberam, que não mudou praticamente nada em relação ao tempo zero, né?
E as medidas antropométricas, né, não está bonito aqui, mas só para ilustrar, que a gente, nessas com questionário, a gente já observou uma diminuição significativa da medida de cintura, da medida de umbilical e da relação cintura-quadril, né? Na bioimpedância, essas modificações ainda não foram significativas. Então, esses dados preliminares, né, que representam aí 70% da amostra, sugerem que uma ferramenta tecnológica estimula a atividade física. Então, a gente precisa fazer coisas simples e, claro, agora as nossas ideias será buscar uma coisa mais elaborada, né? Mas foi assim que a gente começou e nos estimulou. Para finalizar, nós temos também o tratamento da infertilidade, porque elas são anovulatórias, elas não engravidam. E o consenso diz assim: quando essas mulheres querem engravidar, primeiro você tem que fazer uma propedêutica mínima de infertilidade, ter certeza que ela só não está engravidando por causa da anovulação, né? Não tem um fator masculino, fator tubário ou outro. Depois que você fez a propedêutica mínima, cuidados pré-concepcionais, cuidar de tudo, rastrear tudo, modificar o estilo de vida, como a gente faz habitualmente. E a primeira linha de tratamento que a gente pode fazer no consultório é induzir a ovulação com letrozol. E se essa paciente ovula, você combina com ela quantos ciclos você vai fazer. Claro, você vai levar em consideração a idade dela. Paciente jovem, você pode fazer isso, 6, 9 ciclos, você vai combinar com ela, né? E também decidir o momento que ela pode ser encaminhada para fertilização in vitro, que é a terceira linha de tratamento, porque é um tratamento mais oneroso, né? Então, no nosso centro, o que a gente faz? A gente faz a primeira linha de tratamento, a gente induz a ovulação com letrozol, a gente combina com essas pacientes de monitorar, né, de considerar 6 ciclos de tratamento com ovulação comprovada, ela dizendo que teve oportunidade de ter relação sexual no período fértil, para considerar que aí não funcionou, ela não engravidou, e aí nós vamos encaminhá-la via rede para o Centro de Reprodução Humana, para ela dar seguimento ao seu tratamento, tá? Então, é assim que a gente faz. A indução da ovulação a gente faz com letrozol, começa no segundo dia, no máximo no quinto dia. A gente utiliza, começa com um comprimido, que é de 2,5, pode chegar até 3 comprimidos ao dia. A gente vai monitorando, não vai ovulando, a gente vai aumentando a dose. Essas pacientes, então, depois de 4 dias, em média, do término da medicação, elas comparecem ao centro para fazer um ultrassom, para a gente checar se teve recrutamento e para já orientar o período fértil para elas terem relação sexual. Lembrando que o espermatozoide tem uma vida aí de 2 a 3 dias, mas o óvulo é muito curto, por isso é interessante que ela tenha atividade sexual antes da ovulação, por isso que é importante detectar o período pré-ovulatório. Quando acontece da paciente não conseguir fazer ultrassom, a gente pede para ela fazer uma dosagem de progesterona em torno do 21º dia do ciclo para confirmar que ela ovulou, e 14 dias depois da provável ovulação a gente faz um teste de gravidez. Então, esse é o clássico, dá para fazer nos centros, né, nos ambulatórios. Essas são algumas visitas ilustres que a gente já teve lá, né, a gente tem várias gestações no nosso centro. Esses são os que nos visitaram, mas no momento a gente tem várias gestações em curso, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que um centro integrado com profissionais aí capacitados para ter esse olhar, o diagnóstico precoce, trabalhar, né, de uma maneira multidisciplinar, tem feito assim uma total diferença no atendimento das pacientes do nosso centro. Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês.